Uma pergunta. Os sumérios criaram uma civilização sofisticadíssima em matéria de tudo. Tecnologia, legislação, mitologia, poesia, música. O Egito também. Mas não há ofício filosófico. Por que a filosofia só aparece na Grécia? Essa foi a pergunta que muita gente já se fez. Tá certo? Então, muitos elementos científicos, simbólicos, mitológicos e artísticos que foram desenvolvidos na Suméria, na Grécia, etc., foram, no Egito, foram depois incorporados pela filosofia grega. O que a filosofia grega vai trazer de novidade é, como diz o Eric Fögel, isso foi assinalado, na verdade, por vários autores, o Bruno Snell, etc. É a ideia da alma humana e do autoconhecimento humano como princípio organizador. Quer dizer, não é o cosmos, mas não é mais a ordem cósmica que funciona como modelo organizador da sociedade. É uma alma humana que busca se completar, busca a sua própria maturidade e busca a sua própria perfeição, e a partir daí ela observa a sociedade. Tá certo? Então, você vê, Sócrates julga a sociedade. Você não vê ninguém fazendo isso antes dele. Né? Então, ele julga a sociedade a partir da sua própria experiência de buscar a verdade dentro de si. Então ele encontra um novo princípio ordenador que não é acessível imediatamente à sociedade como um todo, mas é acessível somente ao indivíduo que se entregue a esta tarefa. Quando ele busca saber a verdade sobre si mesmo e sobre cada um dos tópicos que estão em discussão publicamente, ele está se entregando a um exercício que não corresponde a nenhuma função pública existente. Tá certo? Então, é a alma, a consciência do filósofo que se transforma a nova unidade de medida, mas não é consciência, não é uma mera opinião individual, não é isto. É o exercício de uma busca interior da verdade com uma persistência e uma honestidade até o fim. É aí que o filósofo conquista, vamos dizer, uma espécie de autoridade intelectual, apenas intelectual, superior à sociedade. Eu digo apenas intelectual porque Sócrates não se considera superior à sociedade ao ponto de querer mudá-la. Né? Ele não está fazendo um movimento de mudança social. Platão, na juventude, quis isso e depois disse que é besteira. Né? Se arrependeu. Mas Sócrates não está fazendo isso. Né? Ele está apenas fornecendo um espelho para a sociedade. E ele reconhece a autoridade que, por outro lado, a sociedade tem sobre ele. Quando o condenam à morte, ele aceita a sentença. Ele não quer desordem social. Né? Ele quer apenas elevar o nível de consciência da sociedade. Está compreendendo? Agora, hoje em dia, qualquer moleque de 14 anos acha que nós precisamos transformar o mundo. Está entendendo? Digo, bom, Sócrates não queria tanto assim. Então, se nós perguntarmos por que só aparece na Grécia, eu digo, bom, existem muitos livros que tentaram responder a esta pergunta. Por que esta condição foi possível na Grécia? Né? Uma delas foi, que eu considero evidentemente a mais importante, foi o fato de ali haver muita disputa pelos cargos públicos. No sistema democrático vigente ateniense tem uma concorrência enorme pelos cargos públicos. E esses cargos públicos dependiam da capacidade de persuasão que as pessoas tivessem. Então se desenvolve ali, ao longo de muitos séculos, a arte da retórica, que era evidentemente a arte do político. Foi quando a multiplicação dos discursos retóricos eficientes, todos eles eficientes, né, criou da massa crítica suficiente para que as contradições do conjunto aparecessem. Foi aí que entra Sócrates na história. Quer dizer, você já tem uma série de discursos públicos altamente persuasivos, que todos eles parecem verídicos, né? Só que eles são contraditórios entre si. Então aí, de certo modo, a situação requer um outro tipo de atividade que não existia, que é a comparação entre os discursos, não do ponto de vista da sua eficiência, mas da sua veracidade. E que é exatamente o que Sócrates vai fazer. Então, o que eminentemente possibilitou o advento da filosofia
em Atenas foi, vamos dizer, a intensa atividade política e a existência de uma técnica política que é a arte retórica, altissimamente desenvolvida. Quer dizer, os sofistas que eram? Eram um professor de retórica. Né? E como eles foram muito bem sucedidos nisso, então você tinha ali as várias condições para isso, a existência de uma camada de pessoas muito cultas, muito preparadas na arte retórica, na arte literária, etc, etc. Né? E segundo, você tinha uma acumulação suficiente, vamos dizer, de contradições para despertar o desejo de um algo mais. Está entendendo? Então, eu acho que essa foi a condição principal. Foi depois de atender quase todas as necessidades da vida e assegurar as coisas que contribuem para o conforto e a recreação que começou a se procurar pelo conhecimento. Aristóteles, de fato, diz isto, tá certo? Mas note bem, esta coisa ela tem mais gravidade do que ele está dando, tá certo? Se você tenta, você pode fazer com esta frase o mesmo exercício, né? Pegue esta frase e de que raio de coisa estava Aristóteles imaginando? Então, você pode interpretar isso somente no sentido imediato, de que é preciso atender certas necessidades básicas para que você tenha algum lazer, tenha algum tempo livre. Não é isso? Você pode entender assim, mas existe uma coisa mais profunda. Quer dizer, quando você pega uma comunidade onde a luta pela vida é demasiado intensa, as pessoas vivem sob terror da fome, terror da miséria, terror da morte. Tá certo? E isso, evidentemente, não favorece o desenvolvimento de uma atitude mais serena e mais superior necessária para buscar o conhecimento. Quer dizer que há um certo impedimento que não é causado pela pobreza em si, ou pela luta pela vida em si, mas que é causado pelo medo. Está entendendo? Então, é necessário, não é só atender à necessidade econômica imediata, é necessário um certo recuo. Por exemplo, perante a natureza. Então você pensa que índio adora a natureza, está se sentindo muito bem ali. Não, está aterrorizado com aquilo. Né? Então, vou dizer, o estado de terror ante a natureza não permite a atividade filosófica. Então, somente depois de você estar protegido dentro do recinto urbano, você tem uma certa distância para você. A própria ideia de natureza, ela só surge, aí que surge a ideia de natureza. Está compreendendo? Tem um terceiro elemento ainda. Você precisa ter alcançado um certo domínio sobre a situação material e econômica para que você desenvolva a confiança na capacidade de organização racional. Está compreendendo? Quer dizer, se a sua vida vamos dizer, você está sempre à mercê de situações imprevisíveis, está certo? E você não conseguiu, vamos dizer, aquela constância de produzir os mesmos resultados pelo mesmo procedimento racional, tá certo? Você não é capaz de se levar a uma confiança na sua capacidade intelectual. Você precisa desenvolver essa autoconfiança também. Tudo isso, e muito mais do que isso, está subentendido nesta frase de Aristóteles. Então, por favor, não entenda esta frase no sentido apenas vulgar. Né? Porque muita gente diz, então eu preciso primeiro ganhar dinheiro para depois eu me dedicar à atividade filosófica. Eu digo, se você fizer isso, muito provavelmente você não vai ganhar dinheiro nenhum. Tá certo? E muito menos vai ser filósofo. Tá certo? Porque dominar uma situação econômica não significa ter dinheiro. É dominá-la interiormente, psicologicamente. É não permitir que ela te afete mais. Então o que importa não é você ter o dinheiro,
é você ter a confiança nos seus meios de ganhar dinheiro. É você não ter mais medo da miséria, não ter mais medo da pobreza. Para chegar a isto, é preciso que você atravesse as duas, às vezes é preciso que você atravesse, pelo menos imaginativamente, as duas situações, que você será muito pobre e que depois você seja rico. Então, eu há muito tempo já perdi totalmente o medo disso. Porque eu sei como é que se faz, eu sei me virar na sociedade. Eu só vou ganhar o dinheiro suficiente para eu me manter e que não me tome todo o tempo, evidentemente. Mas eu lembro que uma vez eu perdi emprego no Rio de Janeiro e ficou na miséria total, ferrou tudo. Eu peguei mulher e filho e disse, olha, é o seguinte, vocês vão para São Paulo, para casa do seu irmão, meu cunhado, fica lá 6 meses. Em 6 meses eu levanto a situação e chamo vocês de volta. Eu não levei 6, levei 3. Tá? Então, quer dizer, eu sei, eu tenho essa autoconfiança, não tenho mais medo. Agora, se for esperar para ficar rico, para perder o medo, pode levar muito tempo e você, pior, você vai ficar com mais medo ainda. Então, o que interessa é o fator subjetivo e não a quantidade de dinheiro que você tem. Então, o que você tem que alcançar, vamos dizer, é uma compreensão da sociedade humana, uma compreensão de si mesmo suficiente para acalmar os seus terrores econômicos. Porque o terror econômico impede você de raciocinar, evidentemente. Mas você pode ter terror econômico sendo milionário. Você está milionário e está o tempo todo tremendo. Eu conheço muita gente assim. Esses caras que quando cai a bolsa eles se matam. Eu digo, mas você não sabe fazer dinheiro? Você não criou um império? Então é o seguinte, caiu tudo. Começa tudo de novo, qual é o problema? Você não sabe fazer? É que o cara, ele fez, mas ele não adquiriu a confiança que ele sabe fazer. Então ele pensou, eu estou muito velho, não consigo mais. Então, o que interessa não é a quantidade objetiva de dinheiro que você tenha. É o seu domínio da situação. Está entendendo? Então, se você sabe, então, você acalma. É claro, se aparecer alguém que quer ajudar você, falar, qual é o problema? Pode ser bom, mas pode ser ruim. Porque se aparece alguém e diz, meu filho, você é um cara de talento, eu vou aqui te ajudar nos seus estudos. Se você já tiver autoconfiança de que você é capaz de fazer as coisas, então você pode aceitar isso aí, que sem que isso te estrague. Mas se você não tem essa autoconfiança, aquela ajuda vai te enfraquecer. Está entendendo? Então presta atenção. O importante aí é a coisa interior, não é a situação real, não é o domínio efetivo, o domínio material da coisa, é o domínio interior. Está compreendendo? E eu pensei muito sobre essa frase de Aristóteles. Isso é de Aristóteles mesmo. Então, quando você faz isso, essa leitura devagarzinho que eu recomendei, você acaba vendo as profundidades de sabedoria, de experiência que existem nisso aí. E daí você realmente entra num diálogo com o autor. Né? Bom, deixa eu ver. Eu acho que eu não vou responder mais pergunta nenhuma hoje, já foi demais, né? Então essa aula foi mais comprida. Então, vamos parar por aqui mesmo. Até a semana que vem, muito obrigado.